E nos dias que se passaram, os heróis foram sendo requisitados em vários países para investigação e prender gangues perigosos. E muitas gangues foram capturadas por eles. Daí, passando-se uns dias, viram que já não tinha mais serviço, voltaram para os Estados Unidos, tiveram um tempo de folga. Daí foram convidados para uma festa em um outro país. Daí eles foram e no momento lá, Robert estava fora a parte da festa, daí chegou um garçom com uma bebida para ele. Daí ele percebeu que tinha alguma coisa na bebida, mas mesmo assim acabou tomando. Daí ele percebeu que quando ele tomou ela, ele começou a ficar meio tonto. Daí ele foi para um local meio separado. Só que aí teve uns homens que pegaram ele, levaram ele para um canto longe. Daí quando chegaram lá, teve um homem que chegou com uma arma lá perto dele. Daí ameaçou ele, dizendo que ele foi mandado por um homem que era um criminoso perigoso, que se intrometesse nos assuntos dele, eles iriam tomar medidas extremas. Só que aí o Robert perguntou quem era, e daí o cara disse que não iria falar nada. Só que aí o Robert disse que ele não iria ter medo de alguém que ele não sabe quem é, que não fazia nem ideia de quem seja. Então ele disse que não tinha nada a ver ele ter medo. Daí o homem, enfurecido, disse que se ele continuasse falando, iria meter uma bala na cabeça dele. Só que aí nesse momento, o chefe lá que havia mandado sequestrar o Robert acabou aparecendo, disse que foi ele, e disse que eles estavam prejudicando os assuntos deles, que se eles não parassem, eles iriam se arrepender. Só que aí chegou alguém lá e disse que era tudo o que ele estava precisando, e daí aquele homem se virou para trás, não viu ninguém. E daí quando olhou de novo para frente, viu o denunciador e os homens tudo paralisado. Daí ele foi querer atirar no Robert, só que as balas não pegavam nele. Daí disse o que era isso, e daí o Robert disse que ele, além de ter uma grande resistência, tem uma aura destrutiva ao redor dele. Qualquer coisa que tentam lançar contra ele, que é para destruí-lo, acaba sendo destruído na hora que choca com ele. E daí ele simplesmente arrebentou com força as correntes que estavam amarradas nele. E o homem ficou com medo e tentou fugir, só que aí o denunciador apareceu bem na frente dele. Só fez dar um toque nele que o deixou paralisado. Daí chegou uns agentes lá da polícia e levaram ele. E daí eles voltaram para a festa. E depois que acabou a festa, voltaram para os Estados Unidos. Tiveram mais um tempo de folga. Perceberam que as taxas de criminalidade tinham diminuído bastante. Que a notícia de que eles estavam fazendo apreensões de bandidos assim estava tendo muito sucesso. Os bandidos começaram a recuar, segundo uns noticiários falaram. E num dia eles resolveram dar uma passada pelo Brasil. E aí o Renato, filho da água, acabou dando a ideia deles irem num parque aquático. O Robert disse que ele iria procurar outras coisas para fazer e não foi. Daí eles aproveitaram o tempo, passaram por lá e no momento, quando eles estavam lá no parque, acabaram ouvindo falar que mais alguém havia chegado. Daí perguntaram quem era. Daí souberam que era o Universal Força. Daí eles só viram a notícia e continuaram o que estava fazendo. Daí no momento que o Felipe estava escorregando lá no local, quando ele caiu na água, ele foi se levantar, viu a Alice, daí ele se espantou como foi que ela chegou lá e achou eles. Daí ela disse que já havia ouvido falar que ele estava por lá. Daí perguntou quem foi que contou, e daí a mãe do Renato apareceu por lá e disse que o filho dela havia contado para ela que ele viria para esse lugar. E mais o Roberto, que havia contado para a mãe dele que também iria aparecer por lá. E daí resolveram dar uma passada. E quando o Felipe tinha saído da água, ele viu mais os universais que estavam por lá também. E o Marcos, quando viu isso, ficou surpreso, que ele não via eles saírem quase dos Estados Unidos. E no momento que ele andou mais um pouco, viu também o Alfredo e o José. Daí perguntou quem era mais que estava por lá. Daí apareceu também o Guilherme. Daí perceberam que quase toda a turma estava por lá, que deixou ele bem surpreso. Daí pediu para fazer uma foto com todos juntos. Daí o Marcos acabou teletransportando a câmera dele para lá e resolveu fazer, só que ele disse que não queria que postasse com ele aparecendo. Daí concordaram e tiraram as fotos e continuaram o dia no parque aquático, se divertindo.
E no momento teve uma garota que reconheceu a Sarah, a Colossal, e daí chegou e perguntou se poderia tirar uma selfie com ela. A Sarah disse que podia, e ela tirou uma selfie e disse que podia postar. Ela disse que sim, só que não mostrar a localização, que ela queria ter um dia de folga. Aí ela concordou. Só que aí ela perguntou pra Sarah como era que ela conseguia manter a beleza dela, que ela viu que ela era tão bonita desde que apareceu na televisão e até nesse momento. E a Sarah disse que ela tinha um método de cuidado, mas depois que ela virou heroína, ela assumiu os outros. Mas ela se cuida bem. Mas ela também disse que do planeta que ela veio, ela era a 26ª mulher mais linda de lá. E a garota ficou surpresa com isso e perguntou mais coisas. E daí ela tirou um tempo para conversar lá com a Sarah, enquanto a Sarah estava descansando no local. E o Marcos viu isso, percebeu que a Sarah lá conseguia se dar bem com as pessoas. Daí perguntou para o Jonas, né, se era assim com vários mundos que eles passavam. E o Jonas disse que nem tanto, mas que eles conseguiu ter simpatia com as pessoas. Por isso que a gente treinar bem o lado de relacionamentos humanos, para conseguir ter uma boa interação com as pessoas. E o Jonas chamou o Marcos para testar uns tipos de pulos. Daí ele disse se ele podia fazer algum daqueles truques lá que ele fazia sem usar poderes. Daí o Marcos perguntou quais eram. Daí ele mostrou lá vários tipos de pulos que ele conseguia fazer. E até a habilidade parkour que ele disse que havia aprendido antes de se tornar um colossal. E o Marcos disse que nunca havia conseguido fazer uma coisa dessa, assim, antes de ser colossal. Daí o Jonas disse que ele ainda precisava aprender bastante coisa a poder disfarçar que era um colossal e conseguir fazer coisas desse tipo. E o Jonas foi ensinando ele vários truques lá, só que sem usar poderes. Daí no momento apareceu também o Felipe e disse que tinha uma coisa para mostrar. E mostrou lá um tipo de giro que ele conseguia fazer no ar, conseguia cair na água, só que de uma forma bem diferente. Ele disse que não usou poderes. Daí o Marcos perguntou onde foi que ele aprendeu isso. E disse que foi com o Hobbit, que nos treinamentos que ele fazia, ele passar, ele mostrava mais coisas que eles tinham que fazer, que era para conseguir sobreviver. E ele também usa isso para se divertir de vez em quando. E a Alice disse que poderia mostrar mais coisas também. E mostrou também uns truques que conseguia fazer e as habilidades dela. E o Mark ficou surpreso com tudo isso. E ele disse que ele sem poderes conseguiu fazer essas coisas incríveis. E se lembrou de que ele, antes de se tornar colossal, não era tão incrível assim. Só que aí disseram para ele não ficar se culpando. Não é porque alguém sabe mais uma coisa que ele não precisava se sentir inferior por causa disso. E daí eles continuaram boa parte do dia por lá. E no momento, o Marcos viu que o Felipe ele tá começando a ter uma aproximação bem maior com a Alice. E ele ficou pensativo a respeito dele, que ele, sendo um colossal, ele não poderia ficar dando tanta atenção assim para alguém, já que um dia ele teria que ficar viajando por tantos lugares que ele não teria tempo para isso. Mas o Jonas disse para ele não ficar pensando só nisso, porque por mais que os colossais nem sempre queiram arrumar família, não é uma regra geral para ele seguir, e que ele pode se relacionar com alguém se ele quiser. Já que ele disse que não tinha ninguém em mente. Só que o Romance passou por lá, e apenas olhou para ele e fez um Daí o Jonas logo percebeu que ela estava querendo dizer alguma coisa, mas o Marco não entendeu muito bem. E seguiram o dia no parque aquático, todo mundo por lá. No fim do dia todo mundo saiu e foram para um shopping juntos para comer alguma coisa e fazer umas compras. E daí no final do dia, o Marco acabou passando lá pela casa dos pais dele e deixou umas coisas que ele havia comprado para os pais dele por lá. Deu um abraço nos pais dele e voltou para os Estados Unidos para sua rotina normal. Daí viu que as publicações das fotos que fizeram na internet não colocaram ele. E daí, no momento que ele estava vendo, chegou o Renato e perguntou por que era que ele não queria que postasse. Daí ele disse que aquela cantora, a Glória, a amiga dele, não poderia saber que ele era um colossal, já que se ela visse uma foto dele de um local bem longe de onde ele costuma morar, ela logo desconfiaria do fato dele estar num local num tempo e logo já está bem rapidamente em outro. Daí ele pensou e concordou com ele.